Então, como eu já havia falado, nossa companheira Mariuse vai fazer o estudo de hoje e ela vai falar: faça brilhar a sua luz. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações e que nós possamos nessa noite, dentro desse tema maravilhoso, fazer uma reflexão bastante rica para as nossas vidas. Vidas que se encontram atormentadas muitas vezes, que se encontram em processos de desequilíbrio, de dores, de angústias, de sofrimentos. E aí a gente, fazendo essa introdução, há de se perguntar: por que dores, angústias e sofrimentos? Nós vamos pegar esse apêndice, não esquecer, porque nós somos espíritos em processo de aprendizado. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos nos preparando, nós estamos evoluindo, nós estamos em processo de aprendizagem para fazer essa transição desse momento mais tumultuado, desse momento mais difícil e que nós estamos vivendo. Então, o tema, faça brilhar a vossa luz, ele é um convite que se renova nesse instante. É um convite que foi feito por Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 5, versículos 7, se não me engano, né? Nós lemos aí. Nós vamos ter oportunidade de corrigir, isso não foi esse o versículo, mas que ele está sendo renovado agora, né? Na verdade, quando a gente fala assim, faça brilhar a vossa luz, nós vamos primeiro perguntar: que luz? Eu tenho luz? E nós vamos refletir, né? Como filhos do Criador, sendo a sua imagem e semelhança, nós temos todos os atributos que podem nos levar à perfeição, à evolução, à superação das dificuldades presentes. Que são, repito, oportunidades de elevação, oportunidades de crescimento. Então, vamos lá. Neste livro aqui, Vinha de Luz, Emmanuel, ele faz uma introdução bastante interessante nesse livro com esse tema, Brilhe a vossa luz. O livro ele é constituído de 180 lições, lições que não somente vêm esclarecer para nós a parte evangélica ou doutrinária do Espiritismo, né? Ele vem também nos mostrar caminhos, ele vem nos orientar sobre como nos posicionar, como nos apropriarmos das verdades ensinadas pelo Mestre Jesus, para que nós possamos fazer uma transição mais leve, uma transição mais suave, uma transição mais tranquila. Então ele diz: no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Olha que coisa interessante. E ele acrescenta mais, né? Ele diz assim: a abelha procura a flor, porque certamente a flor tem o néctar, tem o mel, né? Tem a beleza. E ele diz assim: e o abutre procura o seu igual, procura aquilo que o alimenta. E este livro, ele é escrito, ele é uma orientação para aqueles que querem encontrar a verdade, para aqueles que estão cansados, que estão oprimidos, que buscam realmente a superação dessas limitações, dessas dificuldades. Isso é a introdução
desse livro que conta com 180 lições evangélicas. Nós vamos retornar a ele um pouco mais adiante. Então, é importante que nós nos lembremos que nessa trajetória, né, que nós procuramos, nós nos conectamos, nós nos envolvemos com os nossos iguais. E é aí que nós precisamos ficar atentos. Estar atentos às energias, aos vínculos que nós estamos buscando. No outro livro, lá no Ceifa de Luz, ainda Emmanuel, ele vem dizer para nós, o capítulo é 5,14. Ele afirma para nós, vós sois a luz do mundo. E aí ele diz, relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma obscurecem o caminho e estende auxílio e compreensão, paz e esperança, onde estiveres. E nessa hora, nós fazemos um convite à nossa introspecção fria, superficial, para cada um estar se perguntando, o que é que eu estou levando, o que é que eu estou semeando, como eu estou convivendo com o outro. Eu estou realmente estendendo esse auxílio através da compreensão, da paz e da esperança? Vamos observar aqui que o caminho que se abre, o universo, o espaço de trabalho da gleba é extremamente grandioso. E muitas vezes nós ficamos esperando a oportunidade de ajudar, a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de servir. E essa oportunidade, ela está ao nosso lado. É todo o universo. É todo e qualquer lugar, pessoa ou situação com a qual eu estou inserido e me relaciono. Lembrando ainda que nós estamos aqui para, em primeira instância, iluminar a nós mesmos. Ainda que nós não tivéssemos esse olhar para o lado, esse olhar para o semelhante, para o companheiro, para a pessoa difícil que caminha conosco, eu teria que olhar para mim mesmo e verificar que frutos eu estou produzindo. Seria o fruto da compreensão, da tolerância, da bondade, do alto perdão, do alto amor? São questões para nós estarmos refletindo. Vinha de Luz, retornando aqui com Emmanuel, ele diz para nós, se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. Olha a chamada. Aí nós vamos pensar. A lâmpada, ou a lamparina, ou a candeia, ela opera, ela ilumina com o combustível que não é dela. A lâmpada ilumina com um combustível que não é próprio. Agora, nós temos um combustível próprio. Nós temos a nossa instrumentalidade. A instrumentalidade da nossa vida. E o que é que eu estou fazendo com isso? Mas antes, uma pergunta.
Que instrumentalidade eu tenho? De que me dotou o Criador para que eu pudesse realmente estar interagindo e crescendo e evoluindo nesse processo interativo. Crescendo moralmente, enquanto ser humano, e auxiliando aquele que caminha ao meu lado. E aí nós vamos verificar que nós temos as nossas competências, que são únicas, pessoais, exclusivas. Nós temos as nossas habilidades, que são bem particulares. Nós temos a nossa força, a nossa coragem, a nossa determinação. Nós temos, gente, uma coisa fantástica, o nosso tempo. E eu parei hoje, enquanto eu estava revisando esses slides, eu parei para perguntar, nossa, como nós desperdiçamos tempo? Vocês já avaliaram, já contaram por dia quanto tempo a gente perde no Zap? Quanto tempo a gente perde olhando noticiários, mandando mensagem, recebendo mensagem, lendo mensagens? É um tempo fenomenal. E às vezes uma prece leva 2 minutos. Nós temos a nossa alegria, que nós podemos cultivar, mas muitas vezes nós escolhemos ficar na frequência da irritabilidade, a frequência do mau humor. É uma questão de escolha. Nós temos ainda o nosso amor, e o Evangelho vem nos dizer que todo ser humano, aliás, o Livro dos Espíritos, Kardec vem nos dizer que todo ser humano sente amor por alguém ou por alguma coisa. Os rudimentos de amor nós temos em nós. Nós temos que desenvolver essa potencialidade. E nós temos algo soberano, nós temos o nosso pensamento. Que ele é nosso, ele é dirigido por nós. É como se fosse um veículo que nós conduzimos, que nós dirigimos. Nós escolhemos o que pensar. Aí vocês haverão de perguntar, mas Mariúse, os nossos pensamentos são influenciados, tanto por espíritos encarnados quanto os desencarnados. Claro que são. E muito. Só que nós temos o livre-arbítrio. Isso é uma questão de exercício. De nós não permitirmos que a nossa casa mental seja invadida por intrusos. Sejam pensamentos, né? Sejam ideias. É não permitirmos. E como que eu posso fazer isso? Exercício da vontade, prece, busca de ajuda, estudo, conversação edificante. O roteiro, ele é imenso, é um leque de possibilidades que nós realmente não podemos desprezar. Mas muitas vezes, quando o pensamento adverso, quando o pensamento contrário, ou quando o pensamento, vamos chamar assim, ruim, chega, nós damos guarida para ele. Nós agasalhamos, é como se nós convidássemos, entra, pode entrar, fica aqui. Permaneça aqui. Nós não procuramos mudar a frequência. Vamos ler alguma coisa diferente, vamos parar e vamos fazer uma prece. Vamos ligar para uma pessoa que possa nos ajudar. Vamos ouvir uma música, tem cada música maravilhosa. Aí que nos ajuda realmente a mudar essa frequência. Tem muita forma de nós estarmos trabalhando nesse sentido. Para que resplandeça a nossa luz. Para que nós não fiquemos nas sombras. E aí, algumas indagações dentro desse conceito me ocorreu colocar aqui para a nossa reflexão. A primeira indagação que eu coloquei foi nós estarmos nos perguntando, quem sou eu? Porque nesse mundo, muitas vezes, nós vivemos num mundo tão materializado que eu acho que eu sou uma pessoa, um ser dotado de um espírito. Não é isso, gente? A gente acha que nós somos pessoas que têm um espírito.
Nós somos um espírito temporariamente encarnado. Então, nós estamos como pessoa. Mas nós ainda não temos esse pensamento aceso. Ele ainda não é luminoso para nós. Porque eu ainda me vejo como uma pessoa. E nós somos espíritos em processo encarnatório, que está numa escola para aprender. E aí, fazendo essa pergunta, eu vou encontrar uma resposta sublime. Eu vou encontrar que eu sou uma centelha divina. Eu sou a imagem e criação do Pai, que tem todas as possibilidades. Só, como diz aquele primeiro slide, eu estou na minha frequência evolutiva. Eu ainda não alcancei o entendimento que me faça, ou que me dê força, energia, coragem para superar as vicissitudes da vida presente. Mas eu tenho essa possibilidade. E o que me resta fazer é o exercício continuado para que eu possa fazer a superação, para que essa luz possa brilhar. E a segunda questão que me veio foi o seguinte: bom, se eu estou aqui, existe um propósito, eu tenho uma missão. E qual é essa missão? A missão é evoluir, a missão é brilhar. Brilhar no sentido de assimilar os valores morais da vida, os valores que foram ensinados, o código divino que foi deixado pelo Mestre Jesus e que essencialmente, desde a criação do Espírito, eles já fazem parte da nossa essência divina, eles já estão em nós. Nós precisamos trabalhar dentro do roteiro que o Mestre nos deixou, para que isso venha a eclodir, para que essa luz se torne mais e mais forte. E aí vem uma outra indagação. Mas como? Como que eu vou fazer para que essa missão seja cumprida? E a resposta que o Evangelho nos dá é conhecendo a verdade. Mas a verdade, Mariúza, a verdade é muito ampla. Não, a verdade não é muito ampla. A verdade é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós internalizarmos essa verdade, ela está toda assimilada. Porque todas as outras verdades vão cair nessa verdade. Até porque, dentro do nosso nível evolutivo, nós não vamos assimilar outras verdades que não foram anunciadas ainda, porque o nosso nível cognitivo, nosso nível de inteligência, nosso nível de preparação moral, não dá para assimilar essa verdade. Então, nós vamos ficar com essa daí. Primeira coisa, nós temos que conhecer a nós. E Santo Agostinho já nos deixou essa recomendação. Conhece-te a ti mesmo. Né? Primeira coisa, eu vou ter que conhecer a mim. E aí, nós vamos levar agora, talvez, na maioria, um choque. Para quem já pensou nessa situação. Quem não levou o choque ainda, eu espero que leve agora. Tá? Nós vamos estar pensando quais os sentimentos e as emoções que habitam o meu ser. O que eu sinto em relação ao outro? O que eu sinto em relação à minha parentela? O que eu sinto em relação aos meus colegas, meus companheiros? O que eu sinto quando eu ouço as mensagens, as notícias da televisão, do YouTube? De onde quer que seja, o que eu sinto? Né? Quais são as atitudes, olha que coisa séria, quais são as atitudes que eu estou tomando, que eu estou tendo em relação à vida, em relação ao outro? São atitudes de compreensão, atitudes de tolerância, de pacificação, de amorosidade, de entendimento?
essas são as minhas atitudes? Nós sabemos que não são. Nós não controlamos, na maioria das vezes, as nossas atitudes. Né? Quais são os pensamentos que nos habitam? E aí eu vou fazer um parágrafo para dizer para vocês, eu tenho um problema de insônia crônico. Eu digo que eu tenho SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E de vez em quando eu estou deitada e o sono não vem. Quando eu me apercebo, gente, eu estou pensando cada coisa que não faz sentido. Não faz sentido. Então é nessa hora que eu busco ajuda, que eu faço a minha conexão. Mas aí a gente pergunta, por que esses pensamentos chegaram e invadiram a minha casa mental? Simplesmente porque eu não vigiei. Simplesmente porque o meu dia não foi um dia sadio. De convivência sadia, de conversação sadia, de relações sadias. Né? E aí a gente tem, é isso que eu falo do susto, que eu gostaria que alguém se assustasse com alguma coisa. Né? O que você pensou hoje? Será que algum pensamento intruso, desestabilizante, te visitou? Questão 457 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, Kardec perguntando, os espíritos influenciam nossa vida? E a resposta, influenciam mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que a dirigem. Olha que coisa forte. Então não foi à toa que Jesus disse para nós, orai e vigiai. E acrescentou, para não caíres em tentação. Né? As nossas palavras, como é que eu estou respondendo o outro? Como é que eu estou me dirigindo ao outro? O que é que eu estou falando para mim mesma? Eu estou fazendo autoacusações? Nós, às vezes, não nos perdoamos. Nós, às vezes, nos acusamos. E interessante que, às vezes, nós nos acusamos por questões longínquas. Questões até de vidas passadas. Não só pertinentes ou inerentes a esta vida. Então, a primeira questão, conhecer a verdade, é conhecer a nós mesmos. Saber realmente quem eu sou. Eu sou o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, né? E a atitude que eu tomo. Isso é quem eu sou. Não adianta eu tentar me apropriar de uma cultura de verniz, tentar ler, me vestir, me impostar, para dizer que eu sou isso e aquilo, não. Eu sou aquilo que eu provoco como reação no outro ou em mim mesma. Gente, isso é sério. Quem é você? Você é aquilo que falam e pensam de você, que dizem de você, sendo o que você causou no outro. Se você causou o bem-estar, a pacificação, você é isso. Se você desestabilizou, você também é isso. Essa questão é importante porque a gente fala assim, eu não sei. Às vezes eu não sei porque que eu olho para fulano já vem falando, reagindo dessa forma comigo. Ação e reação. Estímulo e resposta. Essa é a vida. Então, outro conhecimento que nós temos que ter é o reconhecimento do outro. É reconhecer que o outro é um semelhante, que o outro é como nós. É nosso irmão, é um filho de Deus. Isso é muito interessante. Quando nós vamos rezar o Pai Nosso, eu sempre tive uma discordância, sim, sabe? Senti um mal-estar muito grande quando eu ia rezar o Pai Nosso. Que eu falava assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Gente, como é duro você falar isso.
Quando você sabe que você não perdoou, que você tem arestas com o outro, aí você fala assim, mas tem lógica isso, aí. Como é que o Pai, que é o Pai de todos nós, como é que Ele vai me perdoar se eu não perdoo? Não é verdade? E a gente às vezes não pensa nisso. Né? A gente não reconhece que esse outro é um outro que tem os mesmos direitos que nós temos que respeitar, que nós temos que honrar, que nós temos que auxiliar, que nós temos que estender a mão. É a outra parte da criação. É mais uma unidade da criação. E a outra conhecimento da verdade é conhecer a vida. É entender o porquê de nós estarmos aqui. Que estar aqui é essencialmente uma bênção. E que nós estamos num planeta vivo. Um planeta que responde a todos os imperativos e como nós, evolui também. Passa por transformações também. Como nós, né? E aí nós vamos ter que ter uma postura cosmoética em relação aos seres vegetais, animais, minerais, hominais e espirituais, que fazem parte daqui também, que habitam essa esfera também. E às vezes a gente lida com esse planeta, né? Como se fosse uma instância que está aqui, que eu posso usar, desfrutar, e usar e abusar, que não tenho nenhuma responsabilidade. Tenho, porque é um planeta vivo, que está também em transformação, como nós estamos evoluindo. Esse planeta está sendo preparado para quê? Para quem? Para nós. Para quando nós fizermos a nossa transição evolutiva, nós encontrarmos um planeta melhor para viver. Nós não conseguimos hoje admirar a grandeza, a beleza, a possibilidade que tem esse planeta. Imagine ele transformado. Que coisa fantástica que não vai ser, uma flor que se abre, o sol que impreterivelmente no mesmo horário, quer chova, quer faça sol, ele está ali. O vento que não para, a água que se move incessantemente. A vida que borbulha nesse planeta. A vida, algo que a ciência não teve acesso até hoje. O homem avançou muito, a ciência avançou muito. Mas a vida é patrimônio divino, é algo divino que não pertence ao homem, que não nos foi dado ainda conhecer a vida, porque nós somos muito rudimentares ainda para compreender esta grandeza da vida. Bom, então essa foi a reflexão. E aí eu peguei casualmente, que não é casualmente, quando a gente está se preparando para fazer um estudo, eu peguei esse livro do Dr. Bezerra de Menezes, ontem e hoje. Olha o que ele vem falar para nós, o recado que ele vem trazer para nós. Ele diz assim, nesse grave momento, eu vou botar tudo para a gente ler tudo. Neste grave momento em que as luzes soberanas da verdade brilham no velador das consciências, somos todos conclamados, desencarnados e encarnados a porfiar no bem até o fim. Somos todos. Então, nós somos uma população mista de encarnados e desencarnados. E neste momento em que as consciências se aclaram, em que nós estamos buscando realmente viver o aqui e agora, como seres dotados de razão que somos, né? Todos estamos sendo conclamados a porfiar, a permanecer até o fim. A fazer luz
onde as trevas viciosas falam, olha bem, onde as trevas viciosas falam através do nosso sentir, nosso agir, nosso pensar e nosso falar. Então nós somos visitados pelas trevas, as trevas da ignorância, que vem através da maledicência, que vem através da intolerância, que vem através do desamor, que nos visitam a qualquer hora, se nós não tivermos um rigoroso programa de evolução moral, né, e um propósito firme e inarredável de seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, ou o ensinamento do Mestre Jesus. Através da nossa percepção da vida e do outro. Então, é através da forma que percebemos a vida e o outro que nós realmente agimos dessa forma. É o que aquele slide anterior diz, que nós temos que conhecer a verdade conhecendo a nós, conhecendo o outro e conhecendo a vida. Né? E o interessante foi que eu já tinha feito aquela montagem depois que eu achei essa fala do Dr. Bezerra. Eu falei, incrível como nós somos ajudados quando nós estamos estudando. Né? É só a gente aproveitar essa energia e permanecer com ela. Mas essa conexão, ela é sistema, não sei nem o que é o sistema que é. Né? Nós perdemos essa conexão com uma facilidade muito grande. E o nosso exercício é nos mantermos conectados o maior tempo possível. É não permitir, se houver uma desconexão, voltar e buscar essa conexão com o nosso querer, com a nossa vontade, com o nosso pensamento. E aí ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Aliás, essa fala é de Jesus, ela está reproduzida aqui, né? Devemos esculpir a grande luz do Mestre em nosso mundo íntimo, para que brilhe a luz através de nós. Então, se intimamente, se nós não acendermos a nossa luz, se nós não fizermos luz, se nós não eliminarmos, não encobrir não, se nós não eliminarmos as trevas da ignorância, nós não vamos poder projetar, espelhar essa luz para fora de nós, para aqueles que estão ao nosso derredor, ao nosso lado. E Emmanuel ainda continua. Toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Nós dissemos lá no início que o germe do amor está em nós. Quando nós fomos concebidos pela divindade, né? Essa essência divina, ela traz o germe de amor que nós precisamos dar corpo, nós precisamos expandir. E questões indagadoras também, né? Através do autoconhecimento, do conhece a ti mesmo, né? Da identificação da nossa sombra, nós vamos trazendo luz para a nossa escuridão, expandindo o nosso entendimento, compreendendo a verdade, fazendo brilhar a nossa luz interior. A parcela de sombra que nós temos dentro de nós é imensa. Porque a nossa parcela de ignorância é muito grande. Ignorância no sentido de ignorar, não de ter lido, de ter tido acesso à leitura, mas no sentido de ter transformado as nossas atitudes em atitudes luminosas, em atitudes de luz, em atitudes que atraem, que convida o outro a se aproximar de nós. Nós ainda usamos máscaras, né? Nós usamos máscaras para nos apresentar
diante de determinadas situações, diante de determinadas pessoas, frente a determinados fatos, a determinados conflitos, nós ainda usamos máscara. Né? É a máscara da tolerância, é a máscara da bondade, é a máscara do entendimento, a máscara da compreensão, a máscara do perdão, a máscara do amor. E quando nós saímos de perto, né, de frente a essa pessoa, nós ainda dizemos, quantos nós temos, né? Quantos nós temos, né? Essa é uma grande verdade. Agora, essa sombra, ela só vai ser eliminada. O nosso lado sombra é aquele lado que nem nós gostamos de lidar com ele. E todos nós temos. Nós temos o lado luz e o lado sombra, né? O lado luz, certamente, dentro da nossa escala evolutiva, é um lado menos expandido, e o lado sombra é um lado mais expandido, né? Porque na nossa situação nós ainda nós ignoramos muito a nossa transformação moral. Ela é lenta, ela é pequena, mas que bom que nós já chegamos aqui, nós já estamos aqui, nós já podemos fazer essa reflexão, nós já entendemos o que está se falando aqui. Todos nós já entendemos isso. E a partir do momento que nós entendemos, isso nos causa um certo desconforto. E é dentro desse desconforto que eu vou montar o meu programa de trabalho. Que eu vou realmente me preparar para mudar essa realidade. Se nós não arrumarmos, olha bem, isso é uma fala do José Carlos de Luca, que mexeu muito comigo. Ele diz assim, se nós não arrumarmos a nossa casa interior, se nós não trouxermos luz para a nossa escuridão, a vida não progredirá, a doença persistirá, os conflitos não cederão, a infelicidade fará eterna morada em nós. E aí nós já vamos ver que a maioria do nosso mal-estar, do mal-estar das civilizações, das nossas doenças, elas são doenças que estão ligadas à desordem, à desorganização da nossa casa interior. O que é a nossa casa interior? Conhecimento do que eu penso, do que eu sinto, de como eu ajo, do que eu estou falando, para que eu tenha um controle sobre essas questões, sobre essas atitudes que eu tenho, seja uma atitude mental, seja uma atitude física. Então, essa foi uma questão que me chamou muita atenção. E agora, vamos observar o que ele vem trazer para nós aí adiante, que também mexeu bastante comigo. Tudo em nós e à nossa volta reflete o nosso nível de consciência. Quanto mais expandida a nossa consciência, a compreensão da verdade, mais eu vou perceber com clareza a situação que está a meu redor e eu vou poder emitir a minha luminosidade para poder acolher, para poder amparar, para poder auxiliar. Por quê? Olha o que ele vem dizendo. A ignorância não se restringe ao nosso desconhecimento intelectual. Gente, ele pegou pesado. A ignorância não se restringe ao desconhecimento intelectual. Ela avança pelo terreno das emoções e dos sentimentos nossos e dos outros. Nós somos ignorantes de nós mesmos, isto é, nós desconhecemos o nosso templo íntimo, o nosso tesouro divino. Porque nós temos a divindade em nós. Nós temos possibilidades de fazer essa correção e já estamos fazendo
ao longo da vida, mas talvez em nenhuma outra época nós tenhamos tomado atitudes tão conscientes como nós podemos tomar agora, dado ao estágio que nós alcançamos e o nível de informação que nós temos. Hoje, nós já atingimos um nível de informação que nós podemos tomar atitudes transformadoras da nossa vida, para que a nossa ignorância não avance pelos terrenos das nossas emoções e dos nossos sentimentos, desarmonizando o nosso equilíbrio psicofísico, nos trazendo tantos males, tantas doenças, que nós entramos num consultório, saímos do outro, entramos do outro, saímos do outro, e não é encontrado causa orgânica para os nossos males. Por quê? Porque eles estão sediados no desalinho, na desarmonia das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Porque no imo da nossa consciência, nós sabemos quando nós pisamos na bola. A nossa consciência é o tribunal das nossas respostas. Nós somos dotados de consciência e o Evangelho nos fala que nós temos um tribunal, que é o tribunal da nossa consciência, que dita para nós os nossos acertos e desacertos. Se nós desejarmos, então, mudar, nós precisamos rever os nossos pensamentos, as nossas crenças. Às vezes as nossas crenças estão tão arraigadas, estão tão velhas, perderam tanto valor. No mundo transformado, no mundo novo, com as informações que nós temos, e nós continuamos mantendo aquelas velhas crenças, porque nós acreditamos sem submeter ao crivo da lógica, da razão. Isso procede? Isso faz sentido? Não faz sentido? E nós continuamos carregando esse fardo dessas crenças antigas que não têm mais valor. Precisamos mudar os nossos sentimentos e as nossas atitudes. E aí eu falaria que, via de regra, são as causas das nossas dificuldades. E aí eu queria falar um pouquinho dos nossos sentimentos. Quando nós estamos diante de uma condição aflitiva, de um sentimento, eu vou chamar outra vez um sentimento desestabilizante, um sentimento ruim. Gente, vamos parar e vamos perguntar por quê. Qual é a causa disso? Mas por que eu estou sentindo isso em relação a essa situação, a essa pessoa? Por que eu estou sentindo isso? Nós teremos as respostas. Nós temos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Um anjo de guarda colocado ao nosso lado, cuja missão é nos ajudar nessa caminhada. E é um espírito bem superior a nós. Não é do nosso nível, não. É superior. E Jesus nos disse que sempre que batêssemos a sua porta, ela se abriria. Então, sempre que nós buscarmos respostas para as nossas dúvidas, para as nossas questões, gente, ela vem. E ela não demora, não. É rápida, a conexão é rápida. Nós só precisamos ter a coragem de perguntar e nos despir realmente das velhas crenças para nós podermos ouvir o que está sendo dito. E tudo o que nos é dito de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, que nós agasalhamos, nós entendemos, nós compreendemos na linguagem, na língua que é transmitido, que é falado para nós. E Kardec nos diz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que ele diz. Ele diz a mesma coisa, ele diz: já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o orgulho e a vaidade.
E o Evangelho nos diz também que o orgulho e a vaidade são as duas grandes chagas da humanidade. E se nós formos olhar atrás dos nossos atos, das nossas ações, das nossas atitudes do dia a dia, nós vamos ver que tem porções e porções de orgulho e de vaidade. Em graus variados, é claro, mas tem. Porque é parte da natureza do ser primitivo. E nós não saímos desse estágio de primitivismo. Nós já não estamos no primitivismo absoluto. Mas nós não atingimos a escala de espíritos bons ainda. Então isso nos habita. Está em nós. Essa é a grande questão. E Santo Agostinho diz para nós que a vaidade e o egoísmo, o orgulho e o egoísmo são carunchos que deterioram a nossa constituição, a nossa vida. Quem não sabe o que é caruncho é aquele bichinho que come a espiga de milho. Que ele vai corroendo, corroendo, corroendo. Chega a um ponto que você pega a espiga de milho assim, você pensa que ela tem milho, quando você aperta ela assim, só sai o pó. Ele corrói tudo. E assim, somos nós. E quanto menos nós estivermos atentos para isso, quanto menos nós questionarmos as nossas atitudes, mais nós seremos invadidos por esses sentimentos que está longe do homem de bem. E olha aqui o que o De Luca traz para nós. Eu me emocionei muito quando eu li isso aí. Ele diz para assim: o amor que dou é o amor que eu sinto. A força que transmito é a força que me levanta. O sorriso que ofereço ao outro é o sorriso que cura a minha tristeza. O pão que dou ao necessitado mata a minha fome de amor. O perdão que concedo ao agressor dissolve as minhas agressões. Assim agindo, eu socorro o pobre que mora dentro de mim. Eu não sei se todos aqui conhecem o Carlos De Luca. Ele é um orador espírita fantástico. Ele tem vários livros publicados. Ele é um estudioso incrível, um trabalhador, acima de tudo, fantástico. E aí, Vera, eu estou me dirigindo a você por uma questão que nós conversamos há tempos. Ele diz o seguinte, nesse livro, Dentro de Mim. Hoje eu compreendo a minha invalidez, a minha necessidade. Depois de mais de 30 anos fazendo terapia, eu vim compreender o que estava acontecendo comigo. E aí eu fiz a minha transformação, eu fiz uma parte da minha transformação e sou muito grato ao meu terapeuta pela melhora que eu tive na minha vida. E ele faz compartilha com a gente algumas informações, e uma delas é o seguinte, ele diz assim: eu sou uma pessoa carente de afeto. Eu não fui nutrido afetivamente pela minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa assim mais rude, uma pessoa muito enérgica, uma pessoa muito vigorosa, uma mãe assim exemplar. Mas o que ela me deu mais foi disciplina. Ela me acordava, levanta que está na hora, vamos fazer não sei o quê, porque não sei o quê. Você está entendendo? Era aquela pessoa assim muito enérgica. E ele dizia, hoje eu entendo por que eu fui privilegiado com uma mãe com essas características. Porque eu, como espírito rebelde que sou,
Era isso que eu precisava. Uma verdadeira terapia grupal. Para mim, valeu como tal. É fantástico, gente, esse livro aí dentro de mim. Vale a pena a gente está lendo. E essa constatação dele aqui é uma constatação do trabalho que ele faz. Ele diz, olha, eu me curei, eu melhorei quando eu comecei a perceber, a trabalhar e perceber essas questões. E ele conclui dizendo, quando eu irradio a minha luz, eu ilumino a escuridão que me envolve e clareio o ambiente, beneficiando todos que estão à minha volta. Quando eu ajudo alguém, eu estou ajudando a mim mesmo. E ele comenta muito também, e isso também dentro da psicologia a gente vai ver muito, né? Que toda pessoa que traz um diálogo mais agressivo, pensamentos mais conturbados, sentimentos mais desconectados com a realidade, toda ela tem uma criança ferida, tem uma criança desnutrida dentro de si. E se nós formos pensar em termos da genealogia do espírito, nós vamos verificar que sim, nós temos sim. Porque nós causamos desacertos. Então, nosso perispírito ainda está em processo de desarmonia. É óbvio. E como nós vamos restaurar isso? Trabalho. E aí, lembrando, Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. Essas questões, elas estão diante de nós porque são matérias desse curso que nós estamos fazendo. Do curso dessa temporada, dessa encarnação. Então, são as matérias nas quais nós precisamos nos habilitar como seres luminosos para espalhar um pouco mais de luz dentro de nós e podemos contribuir mais com a obra do Criador. Bom, ilumina onde esteja, observa em torno de ti. A noite da culpa, as trevas da delinquência, tá cheio, né? A delinquência muitas vezes mora dentro de nós. A delinquência não é só aquela que está na rua, nos guetos, nos morros. Não. Nos palácios, ela mora dentro de nós também. Com outras características, né? As sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens de sofrimento e a neblina das lágrimas. Onde tem isso? Em você, em mim, em nós. Naqueles que nos rodeiam, nos que convivem conosco, na parentela, nos encarnados e nos desencarnados. Esse é o nosso retrato, somos nós. E por isso, nós temos que ampliar o nosso foco luminoso para que nós possamos irradiar àqueles que estão à nossa volta, irradiando a nós mesmos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E para me seguir, tem que conhecer a verdade. Tem que brilhar. E o De Luca, ele encerra assim: não viemos ao mundo, olha que coisa maravilhosa, nós não viemos ao mundo para descarregar as nossas
inferioridades. Nós viemos para fazer brilhar a nossa luz, como propôs Jesus. Tá? Descarregar a nossa inferioridade é falta de compromisso. Nós que estamos dentro de uma casa espírita, especialmente, nós temos que olhar as nossas dores, os nossos sofrimentos, como oportunidades, e não ir descarregando no outro, ou em nós mesmos, no nosso corpo, as nossas infelicitações, porque fomos nós que criamos. E a Meimei nos diz o seguinte: no torvelinho de sonhos, os céus não nos pede para que sejamos estrelas. Basta a cada um de nós o compromisso de acender em nome de Deus um raio de luz. Que Jesus nos abençoe.